Então você sente que quanto mais estuda investimentos, mais confuso você fica. Numa hora a bolsa tá barata, aí vem outro e diz que não, o Brasil já era, agora tem que comprar tudo de dólar. Aí vem o outro e fala, não, agora é hora da renda fixa. Aí vem o outro e fala, não, renda fixa é perda fixa. E você fica sem saber em quem confiar, em quem ouvir. Tem um ditado que diz o seguinte: um homem que tem um relógio sabe que horas são, e um homem que tem 2 relógios nunca tem certeza. Esse ditado popular, ele ficou conhecido como a Lei de Siegel. E na minha opinião, ele tem tudo a ver com esse contexto de notícias, informação, conteúdos de finanças e análises independentes de todo mundo. O investidor, ele é toda hora bombardeado por coisas novas, por informações, e ele acaba ficando paralisado, não sabe em quem confiar. Então no vídeo de hoje eu vou analisar o que está por trás disso, qual é esse contexto, como é que a gente chegou aqui. Eu vou dar a minha opinião e vou falar para vocês como é que a gente pode criar um filtro, né, daquilo que é realmente útil, daquilo que é simplesmente ruído, coisas que podem ser descartadas. Beleza? Então vamos começar já o nosso conteúdo aqui de hoje. Primeiro eu quero fazer uma pergunta aqui, né, pessoal? Por que parece que todo mundo discorda? Vocês já repararam nisso? Uma hora um fala uma coisa, outra hora o outro fala outra coisa. Parece que na internet, principalmente quando o assunto é finanças aqui, todo mundo discorda, né? Sempre tem alguém com uma opinião divergente do anterior. E isso aí surge porque hoje em dia é muito fácil produzir conteúdo, né? A barreira de entrada é muito baixa. Eu tô gravando esse conteúdo aqui agora com o meu celular, eu só comprei um microfone para a qualidade ficar um pouco maior, né? Eu tenho uma iluminação aqui, mas é relativamente fácil. Antigamente o pessoal tinha que ter câmera, gastar um dinheirão aí com um estúdio, com um setup. Hoje em dia é muito mais fácil. E na internet todo mundo quer se posicionar, todo mundo quer mostrar suas opiniões. E esse conjunto de opiniões é aquilo que a gente chama de narrativa. Então todas as pessoas que estão na internet e que têm uma audiência relevante, que são pessoas assim que vale a pena parar para ouvir de certa forma, são pessoas que têm um conjunto de opiniões. Isso é natural do ser humano, não é nem só de coisas da internet. Todo mundo tem as suas opiniões. Eu tenho as coisas que eu concordo, as coisas que eu discordo, as teses que eu acredito, as que eu não acredito. Falando de finanças mesmo, tá? De investimentos. Tem muitas e muitas narrativas, muitas linhas de filosofia de investimentos. E eu naturalmente tenho a minha e todos os outros influenciadores de finanças que falam na internet têm as suas também. E o que começou a acontecer, que eu parei para reparar, é que existe mercado para todo tipo de narrativa. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Tem aquelas pessoas que simpatizam mais com a ideia lá da renda fixa é perda fixa. Tem gente que simpatiza com a ideia de que tem que dolarizar tudo porque o Brasil já era. Tem gente que simpatiza com várias dessas ideias. Então, esse é o ponto, tem mercado para tudo. E aí, naturalmente, vai ter sempre pessoas aí que vão explorar cada um desses mercados. Estão entendendo aqui o que eu estou construindo, né? Só que aí o grande problema é que cada um desses opinadores, ele vai reivindicar o ato de estar certo. Todo mundo reivindica a verdade para si, né? Como se, a verdade fosse uma coisa absoluta. E aí, né, cria-se esse conflito aí de narrativas, né? Um cara fala uma coisa, outro fala outra, e aí eles ficam brigando aí entre si para ver quem é o dono da verdade. E a gente aqui, que é investidor, que tá querendo aprender, tá querendo progredir, fica naquela assim de, não sei em quem confiar, tô meio paralisado numa dessas, né? E se você não me conhece, pessoal, meu nome é Thiago Weber, eu sou consultor financeiro. Aqui no canal a gente fala sobre como proteger e multiplicar o seu patrimônio. Quero te convidar para se inscrever aqui no canal, a gente posta vídeos novos toda semana, e te pedir também para deixar o seu like aqui no vídeo, comentar suas opiniões aqui no campo de comentários e deixar também as suas dúvidas. E nesse contexto do excesso de informação, excesso de opinião, excesso de coisas novas o tempo todo, eu vejo o investidor comportando-se de 2 formas diferentes, tá? Que na minha visão são muito prejudiciais, tanto uma quanto a outra. A primeira dessa forma de agir dos investidores é a paralisia. O investidor, ele simplesmente não sabe o que fazer. Ele escuta tanto de tantas pessoas diferentes, escuta um lado, escuta outro lado, analisa uma opinião, analisa outra ideia aqui, e ele não age, ele simplesmente fica paralisado, ele não sabe para qual caminho seguir.
E o outro comportamento é o investidor que fica pulando de galho em galho. Ele não fica paralisado necessariamente, mas aí ele segue uma linha de raciocínio, aí uma semana depois ele começa a seguir outro influenciador que tem outra linha de raciocínio, aí ele muda a carteira toda, vai para outra linha, aí daqui a pouco ele aprende outra coisa nova, aí troca de novo. Então ele nunca deixa o investimento amadurecer. Ele fica indo de galho em galho, né? Experimentando uma coisa, depois experimenta outra, depois experimenta outra, mas nunca com aquele tempo de maturidade. O investimento ele não chega nem a colher os primeiros frutos, né? Ele está sempre indo de um lado para outro lado, e isso aí, na minha visão, é até pior, porque isso aí tem custo por dentro, né? O cara, toda hora que vai transacionar a carteira, ele pode ter imposto de renda, ele pode ter taxas aí de operação, de corretagem. Então, toda essa vez que ele muda a direção, ele não vê resultado nenhum na estratégia anterior, e aí ele começa a achar que aquilo ali era puro charlatanismo aí, né? O outro cara lá não sabe de nada, porque em uma semana, em 2 semanas eu não tive resultado nenhum, quando na verdade ele precisava era de tempo, né? A estratégia precisava se provar, ela precisava amadurecer, mas o investidor não deixou esse tempo suficiente, porque ele estava ouvindo todo mundo ali e querendo ir fazer alterações aí na carteira conforme o novo influenciador ali que ele ouviu a opinião. E por que que isso acontece, pessoal? Por que que a gente, enquanto ser humano, é tão suscetível a esse tipo de coisa? É bem óbvio, porque o conteúdo que mais vende é aquele que é mais chamativo. E o conteúdo que é chamativo, né, ele pega no emocional. Esse que é o ponto. Então a gente nunca vai ver na internet aí, ó, videozinhos mansos, do tipo assim, calma, continua na sua estratégia, tá tudo bem. Não, é sempre coisa assim, ó, é o fim de tal coisa, é o fim da renda fixa, é o fim do mercado de ações, é o fim do dólar, venda tudo enquanto é possível, a bomba relógio, tá certo? Estão entendendo aqui, né? É sempre essa coisa agressiva, essa coisa que comunica problema, urgência. Só que não necessariamente o conteúdo mais chamativo é aquele que vai ser mais útil para a sua realidade. Então a gente tem que aprender a criar esse filtro daquilo que é simplesmente uma comunicação para chamar atenção, né, para atrair visualizações e engajamento, do que aquilo de fato que pode ser aplicado na sua carteira. Isso aí é a maior armadilha do investidor moderno, na minha opinião. E não tem nada que a gente possa fazer para mudar isso, pessoal. Ninguém vai do dia pra noite virar o bonzinho, passar a postar na internet assim, ó, calma, fica tranquilo, venda, não venda nada, continue na sua estratégia. Porque daí esse cara nunca vai ser ouvido por ninguém. Eu me vejo nessa situação, tá? Me vejo exatamente nessa situação, porque eu tô gravando aqui o vídeo pra vocês, mas eu tô preocupado que o título desse vídeo, a thumbnail desse vídeo, seja uma coisa chamativa para que você queira clicar também. Então, a gente sabe que não pode mudar a natureza das coisas, mas a gente pode sim construir internamente um filtro para aquelas coisas que são úteis para nós, para que a gente possa descartar aquilo que é ruído de informação simplesmente. E antes de continuar no conteúdo do vídeo, eu tenho um recado para você aí que está me assistindo, que já tem um patrimônio construído, mas sente que ele não está bem investido, que ele está sem direcionamento. Se esse é o seu caso, talvez seja a hora de você conhecer a minha consultoria de investimentos junto com o time da Portfel. A gente vai fazer uma análise da tua carteira, vai entender o seu momento de vida, vai bolar uma estratégia personalizada e aplicar ela na prática. Então, se você ficou interessado, quiser marcar sua primeira reunião gratuita, o link está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. A gente vai marcar essa primeira reunião, vai conversar, se conhecer e, se fizer sentido, você contrata depois a nossa consultoria. Agora vamos ao que interessa, então, como que a gente pode criar esse filtro em relação aos conteúdos que a gente ouve na internet. Eu quero começar essa explicação voltando lá para a lei de Siegel. Então, ó, se o cara tem 2 relógios agora, qual que seria a solução? É jogar um relógio fora e confiar cegamente no outro relógio dele? Não, né, pessoal? Muito pelo contrário. Eu não estou dizendo aqui para vocês, ó, que vocês têm que cancelar opiniões diferentes e ouvir somente um cara. Não é isso. Muito pelo contrário. A gente estar aberto a opiniões diferentes é ótimo. Isso traz maturidade. Só que aí a gente tem que saber diferenciar as coisas. A gente tem que ter o que eu estava chamando antes ali do filtro. Não é simplesmente jogar um relógio fora, tá certo? É a gente saber mais ou menos qual é a hora. É a gente olhar para o relógio e saber assim, ó, ih, não, esse cara aqui, ó, esse relógio que eu tô vendo aqui agora, ele tá muito errado. Ele tá 5 minutos na frente. E como é que eu sei disso? Porque eu tenho outro cara lá que eu mais ou menos já confio e eu sei que isso aqui, ó, esse horário que eu tô vendo aqui, ele é o horário que eu preciso.
Na analogia aqui não ficou muito bom não, tá? Mas é nessa linha aí que eu quero trazer para vocês, ó. Eu tenho mais ou menos a hora que eu já sei que é a hora que eu preciso, tá? Então, ó, a gente já tem aquela diretriz, a gente já tem o plano, já tem o direcionamento. E é aqui que eu quero chegar. O filtro que a gente vai construir é o seu plano individual. Pensa comigo, tá? Você é um cara aí, ó, de 40 e poucos anos, já tem filhos, tem a família constituída, tem um bom patrimônio guardado e está no auge da carreira. Qual é a sua preocupação? A sua preocupação é com o seu patrimônio, né? Que ele seja suficiente para complementar a sua renda na aposentadoria. Esse é o seu objetivo. E o seu objetivo é o que vai ser o ponto de partida do seu plano. Estão acompanhando, né? Tá bem tranquilo de entender isso aqui. Então, quando você escuta um cara na internet falando assim, ó, tá na hora de comprar bolsa porque a bolsa tá barata. Você para e pensa, cara, eu já tenho bolsa na minha carteira? Tenho lá um pouquinho. Por quê? Porque no meu plano eu não preciso ter muito risco. Eu preciso ter uma carteira moderada. Então, ó, se a sua carteira moderada já tem lá 5% de ações, mas aí você ouviu o cara lá gritando no seu ouvido que não, a bolsa tá barata, tem que comprar a bolsa agora, você para e pensa, será que eu já não tenho bolsa suficiente? Tem, você já tem bolsa suficiente. Então, mesmo você ouvindo o cara falando que a bolsa tá barata e que tá na hora de comprar mais bolsa, você já sabe, olha, a minha carteira tá boa o suficiente. Eu não preciso ir além disso. E o mesmo vale para todas as outras coisas, gente. Pode ter o outro cara lá que fala, não, tá na hora de dolarizar tudo. Aí você para e pensa, bom, para minha estratégia, eu já não tenho dólar o suficiente? Aí você olha e fala assim, ó, não, eu não tenho dólar ainda, não tenho nada de dólar. Bom, então o que ele tá falando pode fazer sentido. Será que não é hora então de eu parar e priorizar isso aqui? Olha, pode ser hora de dar essa prioridade sim. Então vale para o dólar, vale para a renda fixa, vale para as ações, vale para tudo você ter o seu plano de investimentos, a sua estratégia como o filtro das informações novas que chegam. E uma técnica muito legal que eu quero trazer para vocês agora aqui, ó, é a gente conseguir separar aquilo que é informação daquilo que é opinião / interpretação. Porque isso aqui, gente, poupa metade dos problemas. Tem coisas que são fatos, tem coisas que não estão passíveis de argumentação, de discordância. Quer ver um exemplo? Ó? Você viu lá na notícia que a taxa Selic caiu. A taxa Selic estava em 14,25, agora vai para 14, por exemplo. Você ouviu isso, é fato, aconteceu, é um dado, é uma realidade. Isso aí não é passível de discussão. Agora, quando você ouve alguém falando aí, ó, aquilo que eu estava exemplificando antes, a bolsa tá barata. Bom, o que ele está dizendo? A bolsa está barata por quê? Porque o preço sobre o lucro está menor do que na média histórica. Ok, é um argumento. Mas aí tem outros indicadores que dizem mais ou menos a mesma coisa. Então o cara chegar na conclusão de que a bolsa está barata é uma análise, é uma interpretação, uma opinião daquele interlocutor. Então quando a gente consegue diferenciar, olha, o cara está falando que a bolsa está barata na opinião dele, não quer dizer que é uma verdade absoluta, não quer dizer que a bolsa está barata, ponto final, sem discussão. Isso aí vale para tudo também, tá certo? Vale para o cara que fala sobre dólar, vale para o cara que fala sobre juros. Eu mesmo já me pego aqui, ó, toda hora. Eu falo para vocês, ó, na minha opinião, eu sempre faço essa interlocução antes. Mas quando o cara fala assim, ó, os juros estão altíssimos, os juros estão na estratosfera. Isso é uma fala, né, uma opinião que é uma visão pessoal, né? O cara está fazendo um juízo de valor ali daquela situação, né? O fato é, o juro está em 14%, mas ele dizer os juros estão muito altos, os juros estão na estratosfera, é sim uma opinião e ela tem argumentos, né, que sustentam aquela opinião, mas não deixa de ser uma análise individual daquela pessoa. Então, na vida real, a gente vai ver sempre essas duas coisas misturadas, aquilo que é fato daquilo que é análise e opinião pessoal. Então, a gente tem que ter essa visão aguçada, tem que olhar para aquilo e saber, olha, beleza, até aqui é fato e daqui para frente é a opinião ali do interlocutor. E o filtro, para a gente saber se aquilo é útil ou não é útil, é o seu plano de investimentos, é a sua estratégia que você desenhou para sua carteira. E uma das grandes lições que a gente tem sobre isso aqui tudo é uma coisa que o próprio Warren Buffett falou há bastante tempo atrás, não sei quando foi, tá, gente? Mas ele disse o seguinte, às vezes a melhor decisão que a gente pode tomar é não fazer nada. É a gente olhar para uma situação, olhar para um cenário e decidir não agir.
Porque nem sempre a gente precisa estar mudando a carteira, nem é toda hora que a gente tem que estar rebalanceando, que tem que estar comprando uma coisa nova, que tem que estar ajustando. Na maioria das vezes, a melhor estratégia é seguir o que você já está fazendo. Tem a ver também com aquele erro que eu comentei lá no início. A carteira, a estratégia, ela precisa de tempo para amadurecer. Então não vai ser qualquer coisa nova, qualquer análise nova que vai aparecer por aí que vai fazer com que você precise agir, precise tomar uma decisão e movimentar a sua carteira. É muito pelo contrário. Na maioria das vezes não é necessário fazer isso. Na maioria das vezes você precisa seguir o que você já vinha fazendo. Então, para finalizar esse vídeo, pessoal, eu acho que o resumo de tudo que eu quis trazer aqui para vocês não é que você precise encontrar um cara que seja o dono da verdade, que esteja certo sobre tudo. Ouvir opiniões distintas é muito bom, é saudável, vai te levar para o progresso. Mas você precisa ter o seu filtro das informações. Você precisa saber aquilo que é ruído e aquilo que é útil de fato. E como eu falei para vocês, esse filtro aí é o seu plano, é a sua estratégia de investimentos que vai te levar até o seu objetivo. Comenta aqui embaixo se você curtiu esse vídeo, se fez sentido essa minha ideia aqui ou se foi muita maluquice. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Quero te agradecer demais se você ficou até o final, deixa o like no vídeo para me dar uma força e não esquece de se inscrever aqui no canal também. Um grande abraço a todos e até a próxima!